Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês pessoal? Aqui é o professor Carlos, professor de inglês. Vamos fazer nossa atividade de inglês agora para esse período aqui do dia 22 de junho até o dia 3 de julho. Pessoal, prestem bem atenção, porque tem alguns alunos que estão enviando para mim por e-mail e estão demorando muito, pessoal. Está ficando muito atrasado as atividades, ok? Você que está fazendo pelo e-mail. Por isso que eu peço para você, acesse pelo Google Sala de Aula. É bem mais fácil para você. Você vai poder fazer a atividade direto. Não precisa ficar postando para mim fazer no caderno, tirar uma foto, enviar para mim. Não precisa nada disso. Você faz direto, ok? Se você puder, lógico, né, gente? Mas se não puder, você vai enviar pelo e-mail, mas eu peço para você prestar atenção no período, tá? Não entregue muito atrasado, tá? Existem alunos que ficaram com notas azuis no primeiro bimestre porque tinham atividades de caderno. Tinha atividades de caderno. E eles não enviaram atividade online. Mas para esse segundo bimestre, é somente atividade online por enquanto, viu pessoal? Se a gente não voltar no segundo bimestre, esses alunos que não estão fazendo atividade vão ficar sem notas, vão ficar com notas em branco, ok? Beleza, pessoal? Então vamos começar a nossa explicação aqui sobre o que nós vamos fazer para o segundo bimestre, né? Que essa já é a terceira atividade já para o segundo bimestre, na verdade. Então nós vamos sempre trabalhar com textos, né? Observe aqui, read the text below. O que significa isso? É o que eu sempre digo para você, pessoal. Você vai usar um tradutor, tá? Escreve aqui, read the text below, e vai sair a tradução aqui para você entender o que o enunciado diz. Aí depois você vai também traduzir o texto. Você vai também digitar o texto no Google Tradutor, ou, se você preferir, você que não tem o Google Tradutor, você vai traduzir num caderno para você entender, e assim você vai conseguir fazer a atividade. Existem alunos que não precisam de tradutor. Eles vão observando o texto, né, a forma com que ele é escrito, e vão interpretando. Por exemplo, Japan. Japan é nome de um país. School, muitas pessoas já sabem o que significa. Sex change, ele sabe o que é sex, né? For students. Então ele faz uma interpretação de acordo com as palavrinhas que ele já conhece. Como assim? Por exemplo, nome de país, que dá para saber qual país é esse, tá? School é uma palavra bem conhecida entre nós. Hold, até que não. Mas sex, também conhecida. Change, o pessoal conhece. They, students, é um cognata. A gente sabe que cognata é uma palavra que é parecida com a língua portuguesa. Então existem alguns alunos que eles não precisam de um tradutor. Eles conseguem interpretar um texto olhando pelos cognatas e pelas palavras que ele já conhece em português, certo, gente? Nós sabemos também que para traduzir um texto do inglês para o português, a gente não vai interpretar o texto ao pé da letra, porque não tem sentido muitas vezes se for traduzir ao pé da letra, ok? Então você vai ler esse texto aqui, certo? Lembrando que a leitura do texto ele é por inteiro, ó. Você começa lendo aqui, vê o endereço, você vê que é da internet e tudo mais, tá? Observa aqui, ó, as figuras aqui, tá? Os moços aqui. Bacana? E aí nós vamos para as questões que é propriamente dita, né? Para a gente saber o que o texto está dizendo. Então tem a letra A, que é read the text above and choose the correct option. O que é isso? Você vai digitar isso daqui no tradutor, tá? Aí o tradutor vai dizer para você o que está pedindo aqui. Existem três opções aqui, ó. Tem uma que está, ó, forma negativa, tá? Aqui, ó, forma negativa, só que está no imperativo aqui, tá? E aqui, ó, forma afirmativa aqui, ó. Então tem duas negativas e uma afirmativa. Você vai ler o texto, interpretar o texto, as figurinhas, tá? Observar bem. E você vai assinalar aqui qual alternativa é a correta. Qual alternativa é a correta aqui.
beleza? Aqui está Language Note, aqui uma nota de linguagem. Essa nota de linguagem aqui, gente, ela foi colocada para nós usarmos em fórum de opinião, porque nesse bimestre nós vamos fazer algumas atividades que tem a ver com fórum de opinião. Vocês já fizeram através da interpretação de texto, teve um pessoal que fez através daquela atividade 4, que tem um vídeo, que as pessoas viram o vídeo e aí elas relataram coisas sobre o vídeo, expressaram opiniões e tudo mais. Aquilo é um pequeno fórum de opinião, ok? Então, essa nota de linguagem, ela vai se referir ao quê? Quando você vai pedir a opinião de alguma coisa, você vai expressar a sua opinião também, né? Uma coisa que você concorda, uma coisa que seja do seu acordo, e coisas que você discorda, tá? Então aqui tem frases, tem expressões de como você pedir opinião, expressar opinião, coisas que você concorda e coisas que você não concorda, coisas que você discorda. Muito bem. Então aqui tem um exercício sobre essa atividade aqui de cima. É muito simples, gente, tá? Você vai jogar lá no tradutor, tá? Esse daqui é o enunciado. Você vai jogar no tradutor o enunciado para você saber o que está pedindo aqui, ó, nessa que seria a questão B, tá? Aqui a questão C também, tá? Você vai jogar lá no tradutor e vai saber o que significa, tá? A D, a E. Todas as 5, a B, C, D, E, elas se referem a isso que está aqui, gente. Essa atividade ela é muito simples. É uma atividade de leitura. Se você souber coisas que sejam traduzidas para o português e você interpretar bem, ótimo, fica muito mais fácil para você. Mas se você souber fazer a atividade por comparação, por exemplo, o que está escrito aqui, o que está escrito aqui embaixo, você pode resolver essa atividade mesmo sem você precisar do uso de um tradutor, tá? Se você fizer por comparação. É lógico que você vai ter que saber o que está pedindo no enunciado aqui, né? Nesse daqui, isso você vai ter que saber. Beleza, pessoal? Muito bem. Pessoal, então aqui nós vamos falar um pouco sobre fórum. Fórum de opinião. O que é um fórum, na verdade, né, gente? No livro do 8º ano, ele fala sobre fórum. Fórum, na verdade, são questões. Fórum são discussões, tá certo? Fórum são questões, fórum são discussões. Por exemplo, aqui, ó. Isso daqui você não vai ver na sua prova, não tem nessa atividade número 6, não tem. Isso aqui é só um exemplo que eu estou dando para vocês. Vocês lembram que vocês trabalharam com esse texto aqui na atividade 4 e uma parte na atividade 3? Vocês trabalharam lá. Isso aqui, gente, é um fórum. E como que ele está disposto aqui? Ó? Tem o título aqui, ó. Is fashion harmful to society? Ou seja, a moda ela é prejudicial para a sociedade? Aí você observa que tem aqui o yes, que é o like, e o no, que seria o dislike aqui, ó. Yes e no. Então seria sim ou não. Sim ou não sobre o quê? Sobre se a moda é prejudicial para a sociedade. Então nessa parte verde aqui, ó, nessa parte verde, estão as pessoas, ou a pessoa, que concordam que a moda é prejudicial para a sociedade. Você traduziu, você interpretou, você trabalhou com esse texto, então você sabe o que significaria aqui, ó. Veja bem aqui, ó. Tem até uma porcentagem aqui, ó. 53% diz que sim, 47% diz que não, né? Então aqui, ó, I feel that fashion is harmful to society. A pessoa diz assim: eu sinto que a moda é prejudicial para a sociedade. Because it promotes a culture that is based solely on appearance, ou seja, porque ela promove a cultura que é baseada em cima da aparência, certo? Então essa é uma das opiniões da pessoa aqui dentro do fórum, né? Então a gente usa o Note Language, que nós vimos aqui, ó, aqui em cima, né? A gente usa o que? Uma opinião, tá? Uma opinião.
que expressando uma opinião, tá? Expressando I feel that, cadê? I feel that, eu sinto que. Tá expressando uma opinião aqui, gente. Depois você procura lá a hora que você for fazer isso, não vai dar muito trabalho, vai demorar muito o vídeo. Então, gente, aqui, ó, é expressando a opinião da pessoa. A pessoa tá colocando aqui a opinião dela, que sim. E aqui do lado, aqui não. Aqui, ó, fashion is art. A moda é uma arte. Para essas pessoas, diz que não é prejudicial à saúde, porque diz que é uma arte. E daqui ela explica por que é uma arte, tá? Aqui diz que a moda mostra a criatividade de uma pessoa e também que explica como ela entende que a moda ela expressa a criatividade da pessoa, tá? Muito bem, gente. Baseado nisso tudo, quando você for fazer o seu fórum, tá, de opinião, então a gente vai sempre entrar com o tema, vai ter sempre um tema. E aí o que você vai fazer no fórum? Você vai expressar a sua opinião nessa atividade que é o written context, que seria escrita em contexto, tá? Você iria expressar a sua opinião. E como que você vai escrever tudo isso? Primeiro de tudo, no fórum, você vai se posicionar, né? Vai ter o título e você vai dizer se você é a favor ou não, se yes or no, ok? Primeiro você vai escrever suas ideias, né? Seria isso daqui, né? Depois, se necessário, quando você estiver escrevendo o seu fórum de opinião, tá? Você vai conversar com pessoas, tá? Que pensem igual a você ou que pensem contrário a você. Você vai também fazer um esboço dessas ideias, tá? E você vai colocar 2 argumentos, tá? Você vai colocar 2 argumentos, porque você tem que dar a sua opinião e dizer o porquê. Não adianta falar assim, eu sou... por exemplo, aqui embaixo, no texto aqui abaixo que vocês vão ver, fala sobre o cabelo da menina aqui, ok? Fala sobre o cabelo da menina. Eu vou falar assim, eu sou contra o preconceito, né, do estilo de cabelo, por exemplo. Mas você vai ter que colocar um argumento, explicar um porquê, né, também, né? Ou você pode dizer não. Você pode ser aquela pessoa que questiona, falar não é assim, porque eu penso dessa maneira e eu tirei as minhas ideias através do que eu vi, do que eu li, né, pessoas que eu conversei. Então é assim que vai funcionar, tá? Então você vai fazer um esboço com os 2 argumentos seus, tá? Você vai conversar com os colegas de classe, né? Muitas vezes com pessoas, né? Com seus pais, irmãos e tudo mais, para você ter uma ideia melhor sobre o assunto que você vai falar, tá? Para você ter uma firmeza maior, tá certo? Porque muitas vezes a ideia e a opinião dos outros nos ajudam a clarear melhor o nosso tipo de pensar, tá? Depois você vai fazer uma correção, se for necessário, né? Você vai fazer uma correção e depois você vai fazer uma versão final do seu fórum, ok, gente? Mas preste bem atenção que agora eu vou falar uma coisa que é para nós resolvermos essas atividades aqui embaixo, tá? Para você resolver essa atividade aqui embaixo sobre esse written contest, tá? Para você resolver essa questão aqui. Se você quiser ver esse exemplo aqui, você vai ter que entrar na atividade 4, viu, pessoal? Para você resolver as atividades aqui, se você quiser, não tem necessidade de você usar esse texto aqui. Mas se você quiser pegar esse texto novamente para você poder responder atividades aqui, para você ter uma ideia, é a atividade número 4, ok? Então veja bem, só para a gente finalizar aqui a parte sobre o fórum aqui, tá? Bom, no fórum o que vai acontecer? No fórum o escritor vai ser você. Você é a pessoa que vai escrever. Então o escritor no fórum é você. Beleza. E os leitores do fórum? Quem é? Os leitores, no caso seria eu, se você postar o seu fórum, eu sou um leitor, o seu colega vai ser um leitor, o seu pai, sua mãe, se ver o texto, vai ser um leitor, seus amigos, tá? Então, os leitores serão as pessoas, né, que vão ter acesso ao seu texto. O gênero. Também tem o gênero, né? O que é o gênero? O gênero é o estilo do fórum. Qual que seria o gênero desse fórum aqui que eu estou mostrando como exemplo aqui? Este gênero aqui, no caso,
ele é online, tá certo? Online. Esse caso aqui ele é online, esse fórum aqui no caso, tá? Porque nós temos em literatura vários gêneros, né? De literatura, vocês veem na língua portuguesa, nas aulas de português, os gêneros literários que falam. No caso aqui, está sendo um tipo online, tá certo? A mídia, que também é mídia, no caso é mídia. A mídia, gente, é o meio que a gente vai mostrar o nosso texto, certo? O mídia. Aliás, a mídia, que mídia? A mídia. Então veja bem, na mídia nossa, por exemplo, suponhamos que você escrevesse um pequeno texto na lousa, na escola. Qual que seria a mídia? A lousa. Se você escrever um texto no caderno, ok? E você mostrar no caderno, a mídia é o caderno. Nesse caso aqui, a mídia é a internet, tá? É um fórum que você vai postar na internet, você vai escrever na internet, pode ser num blog, pode ser num e-mail que você envia para mim, pode ser no Google Sala de Aula, lá naquele espaço de comentários lá, você vai escrever lá um fórum, um pequeno fórum, aqueles comentários que tem no Google Sala de Aula, né, sobre um determinado assunto. Então a mídia é o meio que você vai transmitir o seu texto aí, viu, gente? Aí depois do meio que você vai transmitir, tem o objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo aqui, nesse texto, o caso aqui é falar que a moda ela é prejudicial para a sociedade, tá? Seria discutir sobre esse tema aqui. Então o fórum seria uma discussão sobre esse tema aqui. Ok, gente? Então o fórum seria uma discussão sobre esse tema. No caso aqui que se nós fôssemos fazer um fórum sobre esse texto abaixo aqui, nós faríamos sobre o quê? Sobre o cabelo, né? No caso aqui está falando sobre o cabelo da menina, tá certo? Aqui eu poderia fazer um debate, um fórum sobre a polícia, a investigação da polícia, tá certo? E assim por diante. Então, este seria o objetivo do seu fórum, nesse caso, seria o assunto em discussão. Tá certo, gente boa? O que mais que nós podemos ver, por exemplo? O estilo. Esse estilo aqui, ó. O estilo desse texto aqui é um estilo informal. Como um estilo informal? Gente, estilo informal é aquele estilo que você usa mais assim no seu dia a dia, uma forma mais comum de você falar. Você vai escrever mais ou menos da forma que você conversa com o seu amigo, com o seu colega, tá? Porque existe o modo formal e o informal. Neste caso aqui do fórum de discussão, para a gente escrever no Google, sala de aula, ou se você fizer de forma impressa e me enviar e tal, vai ser um modo informal, porque você vai escrever da forma que você conversa com seus amigos, ok? O modo formal é aquela forma culta que você escreve, tá? Aquela forma bem escrita, com português bem elaborado, né? Que também é uma forma muito importante, né? Você saber escrever bem no texto, né? Na forma formal, tá certo? É muito importante, principalmente se você fosse, no caso, procurar um emprego, por exemplo, porque aí demonstraria todo o conhecimento que você tem da língua portuguesa. Mas no caso desse fórum aqui, não precisa, tá? É somente de um meio informal de você fazer, tá certo? Então, o estilo é informal, tá certo? Estilo é informal. A mídia seria a internet. O estilo, né? Já falamos. Objetivo. Qual que é o objetivo dele? Discutir, né? O objetivo principal é discutir se, nesse caso aqui, se a moda ela é importante. O gênero nosso, ele pode ser dito como um fórum, né? O gênero é fórum, tá? E assim por diante. Então, só um repeteco, vamos lá, bem certinho, vamos lá. Quem que é o escritor do fórum aqui? No caso, se você fez escrito, é você. Quem que são os leitores? Os seus colegas de sala, eu e tudo mais. Qual que seria o gênero do seu texto? O gênero aqui é um fórum, tá? Um fórum.
é uma postagem, tá certo? Uma postagem, tá? Esse seria o gênero, o gênero seria a postagem sua. Qual que seria o objetivo desse tema aqui? É saber se, no caso aqui, se a moda ela é prejudicial para a sociedade, tá certo? E o estilo dele? O estilo é informal. O estilo é informal. É feito de forma que você costuma conversar com os seus amigos, tá? Você vai escrever aqui de uma forma que é bem casual mesmo, de uma forma que normalmente você fala na sua casa com seus amigos brincando, tá? E o meio que você vai transmitir o seu fórum, o seu texto? Qual que é a mídia? Qual que é a mídia aqui nesse caso? Nesse caso aqui a mídia é a internet, tá? É um texto da internet. Mas você poderia transmitir através da lousa, escrever na lousa, você poderia escrever no seu caderno ou imprimir numa folha, né? E passar de forma impressa. Então seria a mídia, tá certo? A mídia é isso daí. Beleza, pessoal? Continuando aqui, gente. Nós vamos lá embaixo, aqui, ó. Aqui tem dois textos também para vocês analisarem. Veja que partes desse texto aqui está em português, tá? Beleza? Tá em português, que está em inglês, tá? Os textos não são os mesmos, tá? São textos diferentes, mas tem um contexto igual. Você vai ler em português, que é mais fácil, e aqui que está em inglês, você vai jogar no tradutor para você saber o que significa. E aqui dá uma dica, tá? Isso daqui é uma dica de como você vai interpretar o texto aqui, ó. Apoie-se nas imagens e no conhecimento de mundo para inferir o significado de termos desconhecidos e compreender melhor o texto, tá? Maravilha. Então, muito fácil, gente. Coloca aqui, ó, atividade A, coloca no tradutor, você vai saber o que está pedindo, tá? E aqui, ó, coloca também no tradutor, se você quiser, para você assinalar qual é a opção correta aqui, beleza? Aqui também tem mais um texto falando sobre moda aqui, ó. Observa aqui, Coco, é o canal, tá? Foi retirado desse site aqui. Se você quiser, você pode até tentar acessar para você ter melhores esclarecimentos. Ó. Aqui tem uma definiçãozinha do que é o texto ali, né? Você vai colocar no tradutor e tem duas opções. Essas opções aqui, gente, tem a ver com o que nós estamos estudando aqui em cima. Tem a ver com essa nota aqui sobre notas de linguagem, tá? Tem a ver com essa nota de linguagem aqui, ó, sobre expressões que você usa para pedir opinião, expressar opinião, acordo e coisa que você discorda, tá? Beleza, gente boa? Então ali não é difícil de você resolver essa atividade aqui, não. Maravilha, isso aqui também não. Agora aqui nós temos gramática, tá? Pessoal, nós continuamos aqui ainda falando do presente simples e do presente contínuo, tá certo? Nós já falamos para vocês sobre o presente simples. Qual é a formação do presente simples? O presente simples é aquela forma verbal que nós usamos para falar sobre o nosso dia a dia, tá certo? Nosso dia a dia, ok? O presente simples. Uma das características do presente simples é que muitas vezes, quando é terceira pessoa, a gente acrescenta o S no final do verbo, ok? Por exemplo, aqui em primeira pessoa, eu digo assim, I speak, eu falo, beleza? Se eu for usar a terceira pessoa, que seria he, she ou it, aí o verbo tem uma modificação. Tá certo? Suponho que eu digo ele fala. Fica he speaks. Então, isso são algumas formas que vai demonstrar que o verbo está no tempo presente, tá? Aqui está no tempo presente, primeira pessoa, aqui, terceira pessoa. Tá certo? Presente simples. Beleza? Aí tem o presente contínuo. Presente contínuo a gente usa para quê? Presente contínuo a gente usa para expressar uma frase, uma oração que está em progresso, alguma coisa que está acontecendo. E uma das características que tem é que ele vem com o verbo to be e o verbo principal ele está no gerúndio,
com terminação em ing. Então vamos observar aqui, ó. Vamos fazer aqui a speak. A speak é eu falo. Então, para eu fazer uma frase em que esteja em progresso esse verbo falar, eu vou dizer assim, ó. Eu estou falando. Então eu vou colocar o pronome que é eu. O verbo to be, que a gente usa para fazer. O verbo principal que eu falo para você, gente, no caso é o verbo falar, eu vou colocar ele no gerúndio. Ok? Deu para perceber aqui, ó. I am, até aqui, ó, speak. Até aqui, ó, speak é o que nós fizemos aqui em cima, tá? Observa aqui, ó, aqui em cima, speak. Aqui, ó, speak. Ok? Aí eu coloco o ing e ele vai ficar no gerúndio, tá? O verbo fica no gerúndio. Ficando no gerúndio, vai dar aquela ideia de progresso. Aqui, I speak, eu falo, presente simples. I am speaking, eu estou falando. Então, aqui o presente contínuo, tá certo? A mesma coisa se fosse dizer que ele está falando. Vou usar o verbo to be, is, né? He is. Aqui nesse caso, como não é forma de terceira pessoa, né? Nesse caso vai estar no presente contínuo. Então, eu tiro o S e acrescento o ing. He is speaking. Ele está falando. Ok, pessoal? Sempre lembrando que o verbo to be no tempo presente é is, é are e am. Esse aqui é o verbo to be no tempo presente, certo? O verbo to be no tempo presente que a gente usa para fazer o presente contínuo. Então, baseado nisso que eu falei para vocês, tá? E o que nós vimos nas outras aulas, você vai colocar no Google Tradutor essa frase aqui, esse enunciado, vai entender o que está perguntando e você vai observar aqui, ó, a resposta correta, tá? Beleza? A mesma forma a letra B. Outra coisa, gente, no presente simples, no tempo presente simples que a gente está vendo ali, quando houver forma negativa no presente simples, o verbo principal vai vir sempre junto. Aliás, vem depois, né? Do don't ou do do not. É don't ou do not, tá? O do not. E quando é a terceira pessoa, que eu falei para vocês que é a forma afirmativa, a terceira pessoa do singular no presente simples, a gente acrescenta S. A forma afirmativa, né? No caso do presente simples aí, terceira pessoa é o does. Tá? Para he, she, it. Ou pode ser também o does not. Um dos dois. Ok, gente? Então, isso no presente simples. Se acaso você observar que o verbo está na forma negativa. Beleza, pessoal? Ok, pessoal, aqui embaixo tem como você acessar pelo Google Sala de Aula, já expliquei para vocês, vou explicar novamente, tá? Tem aqui como você acessar pelo computador e também pelo seu celular, tem tudo aqui como você fazer, é só você clicar no link aqui, tá? Ou se você não quiser, você vai copiar e colar lá na barra do Google, lá, né? Do Chrome ou qualquer outro, e você vai ter acesso às explicações de como você vai entrar no Google Sala de Aula para fazer as suas atividades. Pessoal, se você for fazer a atividade me enviando por e-mail, eu vou pedir para você, pessoal, colocar o exercício e a resposta, ok? Coloque o exercício e a resposta, porque eu recebi exercício de aluno somente com respostas assim, e não tem o nome do exercício. Então, tipo, A, B, C, e não diz qual exercício que é. E esse aluno que eu vi, tem 3 atividades que ele não fez, então não sei qual atividade que ele respondeu. Então não tenho nem como corrigir essa atividade. Então presta bem atenção. Se você for fazer pelo e-mail, se você for me enviar pelo e-mail, você vai fazer a atividade dessa forma. Você vai digitar a questão, tá? Digita a questão e coloca a resposta.
tá? Não vá colocar somente a resposta porque está tendo confusão. Tem gente colocando só a resposta e não coloca se é atividade 1, 2, 3, né? Nós já estamos na sexta atividade 6 que nós estamos. E às vezes a pessoa só coloca a resposta, não especifica que atividade que é, eu não tenho como corrigir. Ok, pessoal? Muito obrigado, pessoal. Que vocês tenham um bom estudo, boa sorte para todos aí. Tá certo que nós voltemos logo.